A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos do primeiro trimestre da CPAD em 2020. E na lição de hoje, gente, a gente vai estudar um tema muito especial. Nós vamos estudar sobre a natureza do ser humano. É a nossa lição de número 3. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu fico muito feliz quando você faz isso. Aproveita também, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus chegue mais longe, atendendo mais pessoas. Por favor, deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz quando você deixa o seu comentário e, claro, coloca aí de onde você está assistindo essa videoaula. Coloca o nome da tua cidade, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, posta no Face também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente está comentando aqui no nosso canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa para a gente aprender junto. Tem material para o professor da escola bíblica, tem material para o professor do discipulado e eu acredito que Deus vai te abençoar muito em nome do Senhor Jesus. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos. E a lição de hoje vai tratar sobre um tema muito especial, a natureza do ser humano. É claro que a gente precisa ficar atento a alguns detalhes. Primeiro ao texto bíblico da lição. O nosso texto bíblico de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 e também em capítulo 2, versículo 7. Nós vamos estudar, e é importante a gente entender isso, sobre essa natureza do ser humano. A nossa lição hoje possui 4 objetivos específicos, fica atento a isso. E a nossa lição também vai possuir 4 pontos, e é importante você apresentar ponto a ponto para os seus alunos. E na aula de hoje a gente vai comentar com você ponto a ponto e subtópico a subtópico. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: complexidade do ser humano. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos entender nesse primeiro ponto que a natureza humana ela é distinta da natureza de Deus. Ela é distinta também da natureza dos anjos e das coisas criadas. E vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico do primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a natureza de Deus. Esse é o primeiro subtópico. Para a gente entender a natureza humana, vamos iniciar falando a respeito da natureza de Deus. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus é único, a sua natureza é incomparável. E o que a Bíblia fala sobre ela? João capítulo 4, versículo 24, está escrito que o próprio Jesus descreveu a respeito da natureza de Deus, falando que Deus é Espírito. E é importante a gente entender isso. A natureza de Deus ela é distinta da natureza humana, e a natureza humana é distinta da natureza de Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus teve encontro com Moisés e Moisés perguntou o seu nome, o próprio Deus respondeu a Moisés: Eu sou, dando a entender a Moisés que ele é aquele que supre a necessidade. Por exemplo, se Israel tivesse fome, o Senhor é aquele que providenciaria. Ele é o eu sou da necessidade. Ele é o eu sou da batalha. Ele é o eu sou que responde à oração dos seus servos. E aqui a gente entende, à luz da palavra de Deus, que sendo Deus Espírito, ele não necessita do ser humano para sobreviver. Primeiro, a gente entende também que, sendo ele Espírito, nessa natureza divina, ele não tem início, ele também não tem fim. Na realidade, ele é eterno. A sua vontade prevalece. E de acordo com João, capítulo 5, versículo 26, ele existe em si mesmo. Então, essa ideia de eternidade, de autoexistência, isso é dado a Deus. A natureza de Deus é diferente da natureza humana. O nosso Deus é todo-poderoso. Além do que, ele é transcendente e, ao mesmo tempo,
imanente. Ele transcende a criação e, ao mesmo tempo, ele se relaciona com a criação. No caso, somos eu e você. E a gente entende, à luz da palavra de Deus, que o nosso Deus, além de ser criador, ele é um Deus que se relaciona e isso faz parte também da sua natureza. Esse nosso Deus, ele é diferente dos humanos. Esse nosso Deus é o nosso Criador. Nós somos feitos da matéria, do barro. E nós temos o fôlego de vida porque foi dado dele. Entendendo esse primeiro subtópico, vamos avançar agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 1 da nossa lição da classe dos adultos. A natureza dos anjos. Esse é o segundo subtópico do ponto número 1. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito que os anjos são comparados e descritos na palavra de Deus como espíritos. Os anjos são servos do Senhor. Eles foram criados para a glória do Senhor e, claro, para cuidar dos eleitos, daqueles que foram levantados por Deus, como eu e você. De acordo com Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36, está descrito que os anjos não se reproduzem como o ser humano através de uma relação sexual dada pelo casamento. Os anjos, de acordo com a Bíblia, são seres espirituais. E sendo seres espirituais, eles exercem outra função, eles agradam a Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que o corpo desses anjos é um corpo angelical, trazendo a ideia que é diferente da natureza humana. Os anjos são servos de Deus. De acordo com a própria Bíblia, a Bíblia chama de espíritos ministradores. Ministradores também da adoração e, claro, da vontade de Deus. Eles são chamados por Deus e foram criados por Deus para poder trazer, por exemplo, mensagens aos servos de Deus, como trouxeram, tanto no Antigo Testamento como também no Novo. No caso do Novo, nós lembramos até mesmo da própria Maria. No caso do Novo, também nós entendemos que foi um anjo que foi lá em Atos capítulo 12 e libertou Pedro da prisão. Então a própria Bíblia faz questão de mencionar esses seres criados por Deus para um exercício, para uma obra, e que possuem uma natureza diferente da nossa. A Bíblia traz esse entendimento da natureza de Deus, da natureza dos anjos, e agora no terceiro subtópico a gente vai entender um pouco mais, aqui no ponto número 1, sobre a natureza humana, que é diferente da natureza de Deus e da natureza dos anjos. A natureza dos homens, esse é o terceiro subtópico. De acordo com a própria Bíblia, os homens possuem duas naturezas. Primeiro, uma natureza que é descrita como física, o corpo. E segundo, uma natureza que é espiritual, onde habita a alma e o espírito. Vamos observar o texto bíblico para a gente entender um pouco mais e descrever isso para os nossos alunos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É um texto bíblico que vale a pena a gente ler em sala de aula para trazer esse entendimento sobre essas duas naturezas, a natureza do corpo física e a natureza espiritual, da alma e do espírito, do ser humano. Conforme 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 22, para que o ser humano possa viver nesse mundo, ele precisa de ambas as naturezas, a física e a espiritual. Uma não pode coexistir sem a outra, na vivência desse mundo. Então nós entendemos nesse primeiro subtópico que a natureza de Deus ela é incomparável, é única. A natureza dos anjos são servos e espíritos que estão prontos a servir a igreja de Deus e o próprio Deus. Nós entendemos agora também que a natureza do homem, no caso da sua criação, é formada por duas grandes naturezas. Primeiro, a física e segundo, a espiritual. A física nós descrevemos como o corpo e a espiritual é onde habita a alma e o espírito. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você na aula de hoje. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte assunto na escola bíblica dominical: as características do corpo humano.
Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele está dividido em 3 subtópicos, onde a gente vai entender característica por característica, pela vontade de Deus nessa criação, para a gente poder descrever em sala de aula. O primeiro subtópico trabalha a seguinte característica: a materialidade. Como nós já entendemos no primeiro ponto, Deus é espírito. Os anjos também são seres espirituais. Mas o ser humano, ele é um ser físico, um ser que precisa da matéria, do corpo, como nós estamos descrevendo para você. Conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus cria Adão a partir do pó da terra, do barro, desse corpo ao qual nós possuímos. E de acordo com Gênesis capítulo 2, 21 e 22, está escrito que até na criação de Eva, Deus retira do corpo humano a matéria para essa criação. Então nós entendemos, à luz da palavra de Deus, conforme as escrituras, nesse primeiro subtópico, que o corpo do ser humano ele é formado por matéria, formado por barro, por carne, para que ele possa existir. E esse corpo tem a sua completude quando se une ao espírito e alma. E de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito que desde a criação do ser humano, dessa matéria, o ser humano vem se reproduzindo e enchendo a terra por vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, quando nós entendemos as características do corpo humano, nós entendemos muito bem que ele depende da matéria. Essa matéria vem do barro. Essa matéria parte da vontade de Deus e da criação de Deus. Finalizando esse subtópico, que é o subtópico de número 1, vamos para o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai descrever outra característica também do corpo do ser humano: a visibilidade e a tangibilidade. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai descrever para a gente que esse corpo é visível e ao mesmo tempo é um corpo que pode ser tocado. Conforme João capítulo 20, versículo 27, quando estudamos a respeito de Jesus, quando ele ressuscita, ele faz questão de demonstrar a Tomé que a sua ressurreição era verdadeira. E Tomé, que havia duvidado a respeito dessa ressurreição, toca no corpo de Jesus. Esse corpo ele é visível e ao mesmo tempo pode ser tocado, diferente do corpo espiritual, como os anjos possuem, que se torna invisível e que não pode ser tocado se não for pela vontade de Deus. E nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o corpo humano ele tem essa necessidade de ser visível e ao mesmo tempo o privilégio de ser tocado. Finalizando então esse segundo subtópico do ponto número 2, vamos avançar então para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai descrever outra característica do corpo humano: a mortalidade. De acordo com a própria Bíblia, Gênesis capítulo 2, 16 e 17, por causa do pecado, a morte então se tornou mais próxima do ser humano. Esse corpo humano ele tem início e também tem fim. Conforme a própria Escritura, ela faz questão de dizer que por causa do pecado, o pecado então passa a pedir o seu salário. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, através da vida do apóstolo Paulo, que o salário do pecado então é a morte. Então nós entendemos, à luz das Escrituras, que esse corpo humano ele é um corpo criado por Deus. É um corpo que é visível, é um corpo que é tocado, mas é um corpo também que é passageiro. Ele tem início, ele tem meio e também tem fim. E conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja, esse corpo de carne que nos traz a tendência do pecado será transformado em Jesus. Nós receberemos um novo corpo para poder habitar nos céus. E esse novo corpo nos dará a possibilidade de viver em vida eterna. Porque quem nos dá a vida eterna é Jesus, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você com a aula de hoje. Finalizando esse ponto, o segundo ponto da nossa lição, vamos então para o terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical:
A alma, o nosso elo com o mundo exterior. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. E ele vai trabalhar com a gente a importância da alma em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. A alma e o espírito são inseparáveis. O próprio autor da lição coloca esse argumento para trazer um entendimento melhor a respeito desse assunto que nós estamos trabalhando nesse primeiro subtópico. Ele traz a referência bíblica de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, onde descreve para a gente que a alma e o espírito são inseparáveis. O corpo se separa da alma e do espírito, mas o espírito e a alma são inseparáveis. Isso aqui é um privilégio que Deus dá ao ser humano. Essa alma e o espírito, ambos são unidos. E aqueles que são estudiosos tanto da alma como do espírito, eles acabam descrevendo, por exemplo, que a alma humana é a sede das nossas emoções. Ela descreve também parte da nossa natureza e também dos nossos relacionamentos. É com a alma que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E o espírito, ele está ligado integramente a Deus. É o espírito que clama no nosso coração, Abba, Pai. É o espírito que nos chama para a presença de Deus. Ambos trabalham juntos. Ambos trazem essa tendência de buscar a presença do Deus vivo. E ambos, quando se afastam de Deus, quando essa alma não anda pela vontade de Deus, o espírito sofre. Finalizando então esse subtópico de número 1, do ponto de número 3 da nossa lição, vamos avançar então para o subtópico de número 2, do ponto de número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A alma, ela é a janela para o mundo exterior. A própria Bíblia traz esse entendimento. Como eu já disse a você, a alma é onde a gente descreve e apresenta também os nossos sentimentos. O próprio profeta Ezequiel, sendo usado por Deus, ele traz uma mensagem poderosa a respeito da alma. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma traz essa ligação do mundo espiritual com o mundo físico. Ela traz essa vivência. É através da alma que nós temos um elo com Jesus. E nós devemos fazer isso ainda em vida, quando essa matéria ainda está viva. E de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 26, a alma, ela é a janela para o mundo exterior, ao ponto de nos trazer a tendência de pecar ou adorar a Deus. É através dela que nós alimentamos as nossas necessidades pecaminosas, mas também alimentamos as nossas necessidades espirituais. A própria Bíblia faz questão de dizer que a alma pode também conduzir o corpo, a matéria, ao pecado, mas a alma também pode conduzir o corpo, a matéria, à vontade divina, à vontade de Deus. É a alma que nos leva para uma santificação. E a alma também pode levar o ser humano para uma corrupção. Claro que isso tudo passa a partir de uma decisão humana, através também do livre-arbítrio que Deus concede aos seres humanos. O próprio apóstolo Paulo, ele descreve para a gente algo importante. Ele fala a respeito de uma santificação do ser humano como um todo, tanto corpo, alma e espírito, para agradar a vontade de Deus. E é importante a gente fazer essa leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você vai perceber que o apóstolo Paulo traz uma receita da santificação do corpo, da alma e do espírito, para que viva de acordo à vontade de Deus. Finalizando então esse subtópico, gente, vamos para o terceiro e último subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A separação da alma e do corpo gera a morte. Esse é o terceiro subtópico. Você vai entender à luz da palavra de Deus que essa separação da alma e do corpo acaba gerando a morte. E de acordo com Lucas, capítulo 16, versículo 20 a 31, aquele que morre em Cristo, a sua alma então vai para o lugar de descanso, de acordo com a vontade de Deus. Mas aquele que é ímpio, aquele que é impuro, vai então para o tormento eterno. Tudo isso aqui descreve para a gente que a palavra de Deus nos diz que nós temos um corpo, uma alma e um espírito.
e é da nossa natureza buscar a presença de Deus. Quando nós não buscamos a presença de Deus, o nosso corpo passa a viver uma tendência do pecado e corrompe então o nosso coração. E a nossa alma acaba sendo e se tornando cada vez mais injusta, ímpia. Após a morte, se a nossa alma continuar injusta e ímpia, infelizmente há uma condenação para essa alma. A Bíblia diz que essa alma será lançada no inferno. Mas se essa alma se santifica em Deus em vida, ela passa a ser justa. E a partir da morte, ela então vai para o descanso eterno, que a Bíblia também chama de seio de Abraão. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos agora finalizar a nossa lição. Vamos para o quarto ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica dominical: o Espírito e o nosso contato com Deus. O quarto ponto acaba descrevendo para a gente que o Espírito, ele traça esse contato com o Senhor, enquanto a alma guia o ser humano, claro, para a vontade de Deus ou então para a injustiça. O Espírito é esse contato que nós temos com Deus, é esse elo de ligação. Vamos analisar isso aqui em 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto: o que é o Espírito? A Bíblia descreve para a gente o que é o Espírito. O próprio salmista, no Salmo 77, versículo 3 e 6, ele faz questão de dizer que o Espírito é aquele que atua como a sede das nossas afeições espirituais. João Calvino chegou a dizer que o ser humano tem essa necessidade espiritual de buscar a presença de Deus. Quem é que causa isso? É o Espírito que o ser humano possui dentro de si. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, 12, que somente a palavra de Deus pode dividir o espírito e a alma. Então, conforme estamos estudando hoje aqui na nossa escola bíblica dominical, o ser humano possui corpo, alma e espírito. E o Espírito liga esse ser humano à presença de Deus. É o Espírito que clama a Abba Pai. É o Espírito que te traz de volta para a presença do Deus vivo. Porque foi esse Espírito que Ele soprou em nosso coração, em nossa vida, com o fôlego de vida. É o elo entre o nosso corpo e Deus. Esse é o segundo subtópico do ponto número 4 da nossa lição. Nós estamos estudando aqui que o Espírito Santo é esse elo de ligação entre o nosso corpo e a presença de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é um versículo que vale a pena ser lido em sala de aula com os nossos alunos, para descrever que o Espírito é esse elo de ligação. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, está escrito que Paulo, em serviço missionário, estava em todo o tempo ligado no Espírito em Deus. Então, quando nós estamos diante da presença de Deus, buscando ao Senhor, ligados no Espírito, conversando com Deus, isso aqui também nos dá um entendimento que o nosso Espírito é o nosso elo de ligação com o ser divino, com Deus Todo-Poderoso. Pela permissão de Cristo, através de Cristo na cruz do Calvário, nós temos essa oportunidade de buscarmos ao Senhor. Finalizando então esse subtópico, vamos então para o terceiro e último subtópico do quarto ponto da nossa lição, finalizando a nossa sede da nossa comunhão com Deus. Esse é o terceiro subtópico. Você vai observar, de acordo com as Escrituras, que o Espírito é a sede da nossa comunhão com Deus vivo. Enquanto a alma tem essa janela de olhar para fora, através da matéria, o Espírito ele tem a janela de olhar para os céus, olhar para a presença de Deus, buscar o Deus vivo. É o nosso elo de ligação e de comunhão com Deus. Leia o Salmo 143, versículo 4 e 7. Com os seus alunos, você vai perceber que vai trazer um entendimento muito maior a respeito desse argumento que estamos tratando com você. Salmo 51, versículo 12, também é um texto que vale a pena ler com os seus alunos para trazer esse entendimento a respeito desse Espírito que nos liga a Deus, que nós possuímos. Romanos capítulo 1, versículo 9, descreve esse elo de comunhão com Deus vivo através do Espírito.
Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Hoje nós estudamos a respeito da natureza do ser humano, que é diferente da natureza divina, diferente também da natureza dos anjos. Nós estudamos também que o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe muito na escola bíblica dominical da tua igreja, que você seja um instrumento e que a palavra de Deus venha fluir através da sua boca. Um beijo no teu coração. Lembrando a você que a lição de número 4 já está disponível no canal, tá bom? Fique atento a isso. A gente sempre posta antes para você poder ter acesso. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.